Novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente. O semeador saiu a semear. Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. Ele acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e, apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeadas. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. As que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam, e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Ele também lhes disse: ninguém traz uma lâmpada para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama. Acaso não a colocam em um lugar apropriado? Portanto, não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. A medida com que medirem será usada como medida para vocês, e mais ainda será acrescentado a vocês. Pois, ao que tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro, nasce a planta, depois a espiga. Por último, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: aqui compararemos o reino de Deus. Que parábola usaremos para descrevê-lo? Este se assemelha a um grão de mostarda, que é a menor semente que se semeia sobre a terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam entender. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?